Na proposta de despertar da consciência que o Buda ensinou, há um entrelaçar de vários fatores. E é impossível falar de todos, mas eu espero conseguir falar daqueles que neste momento estão a ser um apoio, um suporte importante, na minha experiência. A fundação deste treino, do treino de despertar que o Buda está a propor, é a conduta. É o trazer consciência à maneira como agimos e falamos. E o porquê disto é que ações têm consequências. É inegável que ações têm consequências. Consequências para nós, consequências para os outros. Consequências na própria mente. Cada ação tem um impacto na nossa mente. Aliás, quando falamos, isso tem um impacto na nossa mente, e quando pensamos. Falar e agir deixa um impacto, como que um sulco mais profundo. Porque uma coisa é pensar na vontade de, sei lá, qualquer coisa que magoou o outro, dizer qualquer coisa, ou pensar que de vontade dá uma estalada, outra é dar mesmo. Então, a base para uma mente que se mantenha com alguma clareza requer trazer consciência à maneira como age e falo. Ora, quando estamos num momento desafiante, essa sensibilidade ética requer mesmo treino para não ser perdida. É preciso aclarar, pôr mesmo na nossa consciência. Eu preciso cuidar de como é que estou a agir e a falar, porque se não tiver particular cuidado, como estou sob ameaça, e aqui estou a pensar sobre ameaça, para alguns de nós não sabemos se vamos ter trabalho, outros estamos, a ameaça é de saúde, outros é de ter dificuldade em estar num isolamento sem contato com outras pessoas, outros é estar a tentar trabalhar em casa com as crianças, enfim, os desdobramentos da pandemia em termos de dificuldade é variedíssimo, mas o que é fato é que para muitos de nós é um desafio, de perdas, de lutos, enfim. E quando há um desafio, tenho que falar disto nas últimas semanas, e não há uma tomada de consciência, a vida continua e vai reagir das formas mais primárias, em termos de luta, de fuga, de congelamento. E luta, fuga e congelamento foram desenhados para serem acionados quando estamos em sobrevivência, em grande ameaça, e é algo que é para pôr-nos em ação imediata, para não dar grande espaço de reflexão. Então, só quando há um treino de tomada de consciência e um estar ciente de que é essencial cuidar da maneira como agimos e falamos, é que por vezes é só a posteriori, quando damos por nós, já rebentámos e dissemos qualquer coisa de pouco simpático com as pessoas que estamos a viver, que estamos a sentir tensos, assoberbados, e já saiu. Mas é essencial cuidarmos que isso vai ter consequências. Pedirmos desculpas, contarmos ao outro o que é que está a acontecer connosco. Às vezes sai atabalhoado, às vezes não sai como gostaríamos, mas tanto quanto possível, cuidarmos desta sensibilidade ética que nos define enquanto seres humanos e nos permite harmonizar a vários níveis. Quando há sensibilidade ética, eu estou a harmonizar-me, obviamente, na relação com o outro. Eu estou a harmonizar-me com este princípio universal que ações têm consequências, não estou a agir sem levar isso em conta.
Eu estou a harmonizar-me ao nível da contemplação também, porque uma mente que durante o dia teve a levar corpo e mente por caminhos de reatividade pouco conscientes, em que agimos ora fugindo, ora atacando, ora não conseguindo nenhuma dessas respostas e acabamos por nos fechar e isolar da relação, não damos resposta ou queremos só encolher-nos. Tudo isso está a ter uma consequência, tudo isso está a ter um impacto na própria mente. E é difícil depois encontrarmos alguma paz quando nos sentamos com nós próprios. Não é possível passar o dia a causar estragos e achar que vamos encontrar algum lugar de paz dentro de nós. Quer dizer, com muito trabalho vamos, mas vamos deparar-nos muito com a agitação que provém das nossas ações. E não sei como é que é do vosso lado, mas eu, do meu lado, tenho notado mais reatividade. Eu tenho notado, com as várias pressões que estou a sentir de vários lados, mais facilmente esta expressão fantástica em português, salta-me a tampa, deixo de aceder às minhas funções mais elevadas em termos de mente neocórtex e lá vem a lagartixa interior, a parte reptiliana, cérebro límbico e cérebro reptiliano, a dominar a situação. Mas isso são momentos. E depois a pessoa faz o que pode para emendar isso. E se possível, tanto quanto possível, quando não está nessa agitação, cuida de fazer ações úteis para si e para os outros. Cuida de ações que possam contribuir para a sua vida, mas também cuida um bocadinho dos outros. No cuidado da casa onde estamos, no cuidado da comunidade à volta, por vezes há pessoas que estão perto de nós, mesmo a precisar do nosso apoio, e não é preciso grande esforço, obviamente, respeitando todas as normas de distanciamento, mas podemos ir estando atentos ao mundo à nossa volta. E esta ação com sensibilidade ética, com o propósito de contribuir para a vida, tem um efeito muito nutritivo e apaziguador na mente. Então, eu não me vou alongar muito mais, mas queria sublinhar o quanto a maneira como agimos e falamos ao longo do dia é um suporte fundamental para a maneira como estamos a lidar com este desafio. E se trouxermos consciência à maneira como agimos e falamos, temos aqui uma alavanca de transformação poderosa. Não só contribui para esta mente estar mais apaziguada e nós estarmos mais à vontade com nós próprios, mas também a possibilidade de uma relação com o mundo muito mais simpática. E sim, muito provavelmente teremos vários momentos de arrependimento, de emenda de ações que ficaram aquém do que gostaríamos, e isso faz parte da vida. Então isso é a fundação do caminho, um bocadinho desse aspecto, de cuidar da maneira como agimos e falamos. Eu digo a fundação porque o treino mental é o próximo aspecto do treino da consciência, que é se a ação e cuidar das nossas ações e da maneira como comunicamos é uma forma indireta de nutrir a mente e de contribuir para uma mente mais apaziguada, porque estamos a usar corpo e fala para cuidar da mente. No treino contemplativo, que é o segundo aspecto do treino, nós estamos a usar a mente voltada para si própria, usar a mente para treinar a própria mente. O corpo está quieto, não é? A boca está fechada, não estamos a comunicar, o que já simplifica muito os danos colaterais. Okay? E estamos num lugar recolhido, em que, tanto quanto possível, não estamos expostos a estímulos que nos deixem agitados, na medida do possível. Na verdade, pode-se fazer o treino contemplativo em qualquer sítio, mas há um cuidado de nos resguardarmos em relação a possíveis fontes de agitação. E o treino contemplativo tem 3 aspectos. Vamos ver se... Vou começar pelo primeiro. Os 3 são os seguintes. Há uma aplicação de esforço neste treino, há uma aplicação de energia no propósito de despertar da consciência. Então,
como é que que tipo de esforço é que se faz para treinar a mente? O que é realmente útil em termos de aplicação de energia? E depois, esse esforço é quê? É para treinar a consciência que nota, sem dúvida, e que traz discernimento, viva a compreensão da causalidade dos fenómenos que estão a surgir, e também o treino da consciência que nota para levar a mente a reconhecer um sentido de apaziguamento interior que não depende de causas exteriores. Isto tradicionalmente seria o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Só que eu acho que estes termos, por vezes, se não temos uma compreensão do que é que lá está por dentro, parece um bocado redutor. Então, qual é o esforço apropriado ao despertar da consciência? Qual é o treino de consciência necessário para que o resultado seja sabedoria e sensibilidade? E depois, qual é o treino necessário para que a mente possa ter momentos de apaziguamento, em que ela está desimpedida dos habituais obstáculos, daquilo que a agita, que a dispersa? Então vou começar pelo esforço. O primeiro aspecto do esforço a salientar, e eu estou aqui a usar, embora a tentar pôr em linguagem contemporânea, eu estou mesmo a seguir a estrutura. O primeiro aspecto do esforço é o esforço de prevenir agitação, prevenir aquilo que vai nos impedir de estar claros e com discernimento. Então, há um trabalho de prevenção. E qual é o trabalho de prevenção? Cuidar da exposição dos 5 sentidos, aquilo a que nos expomos e como processamos aquilo que nos expomos. Isto é tão relevante para onde nós estamos. Precisamos manter-nos informados, sem dúvida, mas podemos ter janelas, momentos específicos, onde vamos a fontes específicas buscar a informação necessária para estarmos a par dos acontecimentos necessários. E isso é muito diferente de ter as janelas dos sentidos, especialmente de ver e ouvir, expostas grande parte do dia, para não dizer o dia todo, a serem assoladas com informação que produz agitação, produz medo, produz ansiedade, produz confusão. Deixa o sistema nervoso ali em níveis de adrenalina e cortisol que, por design, por desenho da nossa evolução, quando estamos com muita adrenalina e cortisol, as funções mais elevadas da nossa mente, de ponderação, de sensibilidade ética, de autoconsciência, vão ficando cada vez menos acessíveis. Então, há mesmo que ter cuidado com o que é que nós nos estamos a expor, a toxicidade a que estamos a expor a nossa mente através dos sentidos. E depois o cuidado não só do que é que nós deixamos entrar, mas depois como é que eu estou a processar aquilo que absorvi. Porque se eu absorvo uma informação e deixo que ela entre aqui num looping de ruminação, em que eu fico completamente refém do meu medo que está a ser informado por aquela notícia, aquela coisa que eu ouvi, e deixa-me num estado de reatividade semi-consciente, que depois obviamente vai informar a maneira como falo, a maneira como ajo, isso não está a ser nada útil, antes pelo contrário. Então preciso, sim, vou buscar informação e tenho cuidado de como é que isso está a impactar no meu sistema de vida. E se dou por mim às voltas a ruminar sobre e a notar que estou a ficar desorientado, descompensado, se calhar então aí é mesmo essencial um momento de prática para lidar com os obstáculos que estão a surgir. Então isto leva-me para o próximo passo. Então é prevenção através do que é que nos entra pelos 5 sentidos e como é que estamos a processar o que nos entra pelos 5 sentidos. E depois vem o treino de, ok, eu fiz a prevenção que pude e depois quando me sento para meditar, como é que está a minha mente? E aqui é o aprender a erradicar os estados de agitação e confusão. É preciso esta mente saber que pode se resguardar desses hábitos de reação.
se não a treinamos, especialmente com a quantidade de estímulo que está a acontecer, ela vai estar num estado de reatividade, de constante aversão, ansiedade, preocupação, confusão. Ou, por vezes, quando isso já for demais, ela começa a entrar em shutdown. Já não consegue lidar com nada. Só se quer fechar. Não só quer ficar entorpecida. Nada disto vai ajudar. E cada um de nós, ao voltar à consciência que nota para si, muito provavelmente vai lidar com estes estados mentais que toldam o discernimento, que nos impedem de ver com clareza o que é que se passa. Então é preciso saber lidar, quando a mente está nesse estado, como é que eu lido com? Então é o trabalho de saber transformar e erradicar. E voltando aqui para um nível mais pessoal, o que é que eu tenho notado? Durante o dia eu me mantenho ocupado e a fazer coisas e nem sempre, ou posso dizer que não estou a dar o espaço de processar tudo o que está a acontecer no nível emocional. Então vou dormir, durmo e depois acordo muito cedo com agitação, ali às 5 da manhã, por exemplo. E aí escolho, ok, já estou acordado, deixa-me cá olhar para a mente. Deixa-me cá trabalhar com o que aqui está, deixa-me processar e metabolizar o que está aqui. E aqui é o tal entrelaçar que fizemos na prática. Por um lado, eu preciso dar à minha mente qualquer coisa onde ela pouse, que descanse um bocadinho. Ela não pode estar a pular de pensamento em pensamento, de catástrofe em catástrofe, de preocupação em preocupação. Isso não leva a nada, quer dizer, leva a horas de insónia e ficar esfalfado. Então, por um lado, é muito com perseverança, tipo, a mente foi buscar um tema, volta ao corpo, volta à respiração, volta a um campo de experiência que não seja ativador. E isto repete-se N vezes. Mas o que é fato é que sempre que volto ao campo do sentir, já não estou tanto no pensar. E hoje em dia com a ciência sabemos mesmo, temos dois modos de processar a experiência, mais elaborativo ou mais através do sentir. E eu, pelo visto, às 5h30 da manhã, 6 da manhã, acordo com o elaborativo a 1000. Então, em vez de estar a alimentar isso, vim para o sentir, vem para o sentir. E dependendo do que é que está predominante, aplicar é quase como que o antídoto apropriado. E vou-vos dizer assim os dois que eu estou a utilizar muito. Eu estou a usar muito, eu diria, discernimento e compaixão. Discernimento para mim é assim, é cada vez que a minha mente age, quando ela vai buscar um tema e está super agarrada a uma estratégia e que vou fazer e tenho que fazer e devia fazer e vai acontecer, dar ali uma pausa, poder mesmo reconhecer o que é que a minha mente está agarrada e abrir-me qual é o tom de experiência, qual é o sabor de estar a viver a partir dessa perspectiva, de perspectivar a vida dessa forma. E o que eu noto é o quanto não está nada a resultar em termos de segurança. Antes, pelo contrário, o que está a fazer está-me a deixar cansado, está-me a deixar assoberbado, está-me a deixar com o corpo tenso, o coração apertado, é mesmo insatisfatório. O reconhecer o quão a estratégia é insatisfatória produz na mente um largar, tipo um desinteresse, um desencantamento por estar a ir por ali. Isto, na minha prática pessoal, o poder notar, espera, este caminho que eu já percorri tantas vezes é um beco sem saída. Não traz aquilo que parece inicialmente trazer. E há algo que começa a perder o interesse, já não achar que é boa ideia ir por ali e fica, esta mente fica muito mais disponível, é como se os circuitos de processamento, ok, por ali isto não vai, deixa cá vir a vida que aqui está e poder abraçar o que é que está a ser sentido. E este abraçar o que é que está a ser sentido é quando muitas vezes vem instintivamente aquela mão que toca no centro do peito e é um trazer de amorosidade, tipo, isto é difícil, eu não vou tentar emendar a experiência para que ela seja outra coisa,
eu estou a informar a minha mente, o meu coração, o meu corpo, que seja o que for que está a ser sentido, pode ser acolhido. Posso respirar com o que aqui está. E isto ajuda imenso a desativar o lado da aversão, o lado da fuga, o lado que está a fugir de si próprio. E este processo de notar a insatisfação da estratégia, vir com amorosidade de volta à vida, repete-se N vezes. E, por vezes, a prática toda foi um constante oscilar entre isso. Outras vezes, entre isso que eu digo, entre momentos de discernimento e compassividade e momentos de reatividade, de ruminação, pensamento às voltas. E mesmo que, e já tive assim dias em que é só isso, não, há muito pouco alento, mas eu sei que por mais ínfimos os momentos de tomada de consciência que possam ter sido, e por mais que tenha ficado aquém da sensação que eu gostaria de apaziguamento e amorosidade mais duradoura, o que é fato é que eu sei que é melhor do que ter ficado só na historinha, ali a ruminar às voltas, às voltas, às voltas. No entanto, muitas vezes, se eu me disponibilizar a ir fazendo este trabalho de compaixão e discernimento, e nos momentos em que há presença, valorizar esse momento, essa qualidade de presença, de notar como é que é uma mente que por instantes está a encontrar segurança em si própria, não no amanhã, não no que já foi, mas na inteireza do momento presente, que há um bem-estar inerente a acolher a vida. E às vezes o que está a ser acolhido é difícil. Eu acho que estava a fazer lembrar de um poema que eu já não visito há muito tempo e se calhar vinha a propósito de visitar, que é a qualidade de, vamos chamar encanto, porque no poema vem encanto. Às vezes dou por mim com um sentido de gratidão, de encanto, de tipo, uau! Ainda agora estava num estado de agitação em que parecia que a única maneira de resolver a vida seria com isto, aquilo, aquele e aquele plano. Isso foi visto como estratégias que realmente não resultam do todo para trazer paz e discernimento aqui e agora. Isso é largado e quando é largado, o que fica é um sentido de resiliência, de capacidade, de coração aberto e assim um encanto perante a vida, mesmo perante os desafios. Eu acho que tenho aqui o poema e gostava de partilhar este poema. O poeta é o Kenneth White e eu vou ler em inglês porque é uma palavra muito difícil de traduzir. Embora ela seja simples, é difícil encontrar em português, depois leio em português. Então, Kenneth White é From Book to Walking the Coast, 15. Ele diz assim: The loveliness is everywhere, even in the ugliest and the most hostile environment. The loveliness is everywhere. At the turning of a corner, in the eyes and on the lips of a stranger, in the emptiest areas with no place for hope, and only death to invite the heart. The loveliness is everywhere. It emerges incomprehensible, inexplicable. It rises in its own reality. And what we must learn is how to receive it into ours. It rises in its own reality. And what we must learn is how to receive it into ours.
Uma tentativa de vista em português. Há encanto em tudo, até no lugar mais feio e hostil. Há encanto em tudo, ao virar da esquina, nos olhos e nos lábios de um estranho, nos espaços mais vazios, sem lugar para a esperança e só a morte para convidar o coração. Há encanto em tudo. Este emerge incompreensível, inexplicável, surge da sua própria realidade. E o que temos que aprender é como recebê-lo na nossa. Então, há encanto em tudo. Quando começamos a descobrir, a intuir, a experienciar a incomensurabilidade, o tamanho sem medida que este coração humano, que de facto é capaz de abraçar todas as nuances do que é estar vivo, que não precisamos fugir de nós, que não precisamos atacar o outro, nem fugir do outro. Que de facto há um coração capaz de trazer compaixão, trazer discernimento aqui é entender que como é que os fenómenos surgem dependentes de tantas causas e que perduram por instantes e que se não nos agarrarmos, se não entrarmos em conflito com é o que é, aquilo passa. E depois vem outra experiência e a mente começa a encontrar um lugar de equanimidade e descobrir de facto um encanto em tudo, até nos lugares mais difíceis. E quando temos momentos em que tocamos esse encanto dentro de nós, isso depois informa como olhamos para o mundo à nossa volta, como olhamos para os outros, como olhamos para nós próprios. E parece-me absolutamente essencial termos momentos em que nos abrimos a esse encanto, entramos, permitimos-nos reconhecer de facto a nossa verdadeira morada. Todos nós estamos em casa, mas há aqui um em casa ainda mais íntimo, cuja qualidade é um encanto, é absolutamente incrível o que é ser humano. E estes desafios, quando encarados, fazem-nos esse convite. E isto traz-me, para terminar, o resultado do treino de conduta ética e treino da mente através do treino contemplativo é o treino da sabedoria. E o treino da sabedoria tem dois aspectos, exatamente. Discernimento, compreensão clara, visão clara das coisas e uma resposta conducente, uma resposta apropriada, que é de compaixão e amor. E isso vai emergindo, essas qualidades de sabedoria e compaixão emergem do encontro que nos propomos fazer com nós próprios e a vida que aqui está. Eu estava aqui a ver assim o que é que fica depois de ter dito isto. Eu falei de um aspecto do caminho que é muito o próprio, cada um de nós encontrar os seus recursos de resiliência. Mas eu queria terminar com um episódio da vida do Buda que revela todo um outro lado do caminho. Então, Ananda, a pessoa que acompanhou o Buda, era assim o seu relações públicas, secretário, grande amigo, companheiro, os últimos 25 anos de vida do Buda. Então, alguém que conhece o Buda muito intimamente. E ao passear, estão os dois a passear pela floresta, e Ananda volta-se para o Buda e diz: Senhor, é incrível como a amizade espiritual, Kalyana Mittata, é pelo menos metade do caminho. E aqui a amizade espiritual refere-se à relação de amizade que tem como base a partilha
dessa intenção de despertar, a partilha do caminho, a partilha da sensibilidade ética, a partilha do treino contemplativo, a partilha de sabedoria e compaixão, ou seja, as pessoas encontram-se tendo isso como sendo aquilo que o seu denominador comum, não é se são do Benfica ou do Sporting, ou que roupa é que vestem, ou são ricos ou são pobres. Então, é um encontro entre seres humanos onde o caminho espiritual é a sua principal partilha. Então, a Ananda está a dizer ao Buda, uau, notei como isto é Ananda vive com o Buda. É incrível como Kalyana Mitra ele está-se a referir à minha relação consigo, com o ser desperto, é pelo menos metade do caminho. E o Buda vira-se para Ananda e diz, Ananda, não digas isso. A amizade espiritual não é metade do caminho, é a totalidade do caminho. A qualidade de relação que estabelecemos uns com os outros é o próprio caminho. E quando temos a possibilidade de partilhar o caminho com outras pessoas, e mesmo que o lado da outra pessoa não tenha uma consciência desse caminho, mas nós cuidamos de viver o mais possível com a fundação do treino ético, com o treino da mente, com o aflorar de sabedoria e compaixão na nossa experiência, estes encontros tornam-se transformadores. Agora, se ambas as pessoas tiverem uma consciência desse caminho, ambas estão nesse treino, elas apoiam-se mutuamente. E se tivermos acesso, e felizmente hoje em dia temos a internet, tivermos acesso a outros no caminho com mais discernimento, mais sabedoria, mais compaixão, isso sem dúvida é um suporte fantástico. Então o que é que eu estou a querer dizer? A qualidade das nossas relações nestas fases de grande desafio tornam-se ainda mais importantes. Sim, há um distanciamento e se calhar não estamos fisicamente tão próximos, mas este é um momento para honrar e valorizar aqueles que têm sido os nossos suportes, aqueles que têm nutrido o nosso coração na qualidade de relação que vamos estabelecendo. E, se possível, termos encontros onde sim partilhamos o que há de prazeroso, pode ser via Skype, o que seja, ou Zoom, o que seja, mas dar espaço também para encontros onde o que nos liga é o caminho, é este caminho do despertar da consciência, é isso que partilhamos, o que é que vai no nosso mais íntimo. Isso eu acho que não há nada para mim que nutra tanto o coração como encontros onde é possível falar a verdade e da verdade. Então, fica essa nota, sim, há um caminho muito interior, muito a partir do próprio, que se desenvolve sempre que possível de mãos dadas, em relação com outros, e se possível em relação com outros que também tenham esse comprometimento com o despertar.